Então, boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Conversas de Direito Administrativo. Hoje o nosso assunto é sobre regulação. A gente vai bater um papo sobre regulação e eu queria começar do começo, né? Como é que essa história de regulação entrou na vida do direito administrativo? Porque quando eu estudei direito administrativo na graduação, regulação não era uma palavra que frequentava o dicionário do direito administrativo. Na verdade, o direito não cuidava de regulação. Regulação não era uma palavra, como o Zé gosta de usar, uma expressão da gramática do direito administrativo, com o qual a gente trata com muita intimidade até hoje. Então, eu queria voltar, para a gente falar de regulação, eu queria voltar um pouco lá atrás. E aí, lá atrás, eu acho que eu volto para os anos 90, início dos anos 2000, para entender como essa gramática regulatória entrou no direito administrativo. E aí eu não sei quem já está aí, se o Zé ou o André, né? Eu vou chamar um dos dois, acho que eu já vi o André aí. André pede para entrar, eu vou chamar o André para ver se a gente divide junto tenta contar junto um pouco essa história, para o pessoal poder entender um pouco por que essa discussão de regulação, né, passou a ingressar no direito administrativo, por que a gente passou a se apropriou dessa discussão de regulação. Eu acho que o André e o Zé até tem muito texto escrito sobre isso, eles têm muita propriedade para falar sobre essa discussão, e eu acho que eu com o André ou eu com o Zé junto, tá aqui o André pedindo para entrar, a gente contar um pouco dessa história, remontar um pouco dessa história. Eu me lembro que o André me passou lá nos anos 2000, alguma coisa, um monte de... Oi, André! Um monte de... Boa noite. Um monte de Boa tarde. textos, enfim. A gente meio que entrou nessa discussão juntos, né? Eu acho. E aí é isso, André, assim, como é que você acha que esse assunto entrou? Quer dizer, onde é que o direito administrativo se apropriou da discussão de regulação? Já vi que você andou fazendo reunião chique hoje, que você está aí todo de formal, assim, né? Não, essa na verdade, é uma técnica de aquecimento. Eu tô com um pouquinho de frio, mas não o suficiente para botar um suéter, então eu uso uma camisa polo com uma camisa branca por baixo, entendeu? Uma técnica. Entendi. Não, tá frio, esfriou aqui, né? Deu uma esfriada, pois é. Aqui no Jardim Botânico, aqui nas nossas Essas redondezas. nas nossas redondezas, deu uma boa esfriada aqui, que eu sou cercada de verde, né? Pois uma das coisas que eu gostei de ficar em casa, desculpa, antes de entrar no assunto, tem um gavião que mora não sei onde ele mora, mas ele caça aqui do meu lado. Então, de vez em quando ele está lá no alto, no para-raio do prédio, aí faz um rasante. E eu achava que era um carcará, mas aí meu pai me ensinou um wiki bird, sei lá, um negócio de passarinho. E aí, pelo canto, eu identifiquei, enfim, um gavião carijó. E aí, essa coisa da pandemia, da quarentena, né? Descobri que tem um vizinho gavião. Isso faz... E na minha casa não aparece pombo na janela, como apareceu no meu apartamento antigo, né? Eu mudei para cá. No outro tinha pombo, aqui não tem. Eu imagino que seja o gavião. Imagino, né? Gavião come pombo? Acho que come, né? Acho que o gavião come muita coisa. Pode ser. O registro de todo mundo, e provavelmente quem está assistindo a gente também vai, é que a fauna está muito mais nítida para a gente. A fauna urbana está muito mais nítida para a gente nessa pandemia. A gente está enxergando muito mais, especialmente os pássaros, né? Tem muito passarinho que a gente... Mas hoje eu não ouvi, mas enfim, espero que ele esteja por aí. Eu aqui nas minhas redondezas, até um tucano eu já andei vendo. É mesmo? Legal. É um pássaro muito bonito, Ele é lindo, um canto muito peculiar. Mas até tucano tem por aqui agora nesse período. Enfim, eu aqui já tenho uma fauna bastante pronunciada, especialmente os macacos, que pelo menos agora estão dando uma folga. Eu sou invadida por macacos com alguma frequência, né? Mas enfim, André, e a regulação? E aí, como é que a regulação entrou na gramática do direito administrativo? O que você acha? Como é que a gente se apropriou disso? Primeiro, eu não acho que a gente se apropriou, né? Eu acho que a gente que fica correndo atrás para tentar entender aquilo que é um conceito que vem da economia
e já possui um grau de sofisticação diferenciado e que nós passamos a tentar lidar com ele, né? Mas ele não fazia parte, de fato, da gramática do direito administrativo. Nem quando eu estudei direito administrativo, Patrícia, e fui seu aluno, eu não me lembro de se falar de direito de regulação. Se você falou, eu me esqueci. Não, eu não falei. Eu fui aluno do Gustavo, administrativo 1, e seu administrativo 2, né? E não se falava nisso, né? A gente aprendia poder de polícia, não existia esse conceito, né? E assim, aliás, assim, um próprio conceito de regulação é um conceito complicado, né? Enfim, regulação para o economista é qualquer forma de intervenção do Estado na economia, né? Qualquer um conjunto de estratégias voltadas a indicar, a induzir condutas ou proibir outras ou incentivar certas ações. Enfim, toda vez que o Estado atua com algum nível de interferência na economia, ainda em nível concreto, de certa forma, para o economista é tudo regulação. Eu não vejo, minha impressão, tá? Os economistas podem me corrigir, mas tudo que eu vejo, eles colocam no mesmo saco, né? Então, eu vejo dessa forma, assim, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar isso, havia um esforço muito grande de tentar diferenciar a regulação de poder de polícia, né? O Diogo escreveu aquele livro, A Nova Função do Estado, a Função Regulatória, né? O manual, o curso do Direito Administrativo do Aragão tenta diferenciar a regulação de poder de polícia. Mas eu acho que esses esforços, a meu ver, são frustrados, né? Eu acho que, no fundo, todas essas estratégias elas se encaixam numa ideia mais ampla, que é formas de intervenção do Estado na economia. Agora, isso não significa dizer que não seja útil que a gente tente desenvolver algum conceito do ponto de vista jurídico que nos ajude a resolver problemas, né? E daí, normalmente, regulação tem uma aproximação grande com a ideia de disciplina, né, normativa, né, e com o estabelecimento de regulamentos, mas a isso não se reduz, né? Tem gente que equipara a regulação somente a normas infralegais, não é isso, né? A regulação, as leis também indicam regulação, né? Decisões judiciais amplas, elas acabam sendo uma forma de intervenção do Estado na economia, muitas vezes irracional, e por isso não se aproxima da ideia de regulação. Enfim, o fato é que, voltando ao seu ponto inicial, né, essa história entrou na nossa vida a partir dos anos 90, quando o direito administrativo foi sacudido pela criação, pelo processo de desestatização e pela criação das agências reguladoras que transformaram a forma como a gente tinha que enxergar, como a gente enxergava o papel do Estado na economia, né, por conta da preocupação com a técnica, com a preocupação institucional. O direito administrativo ele deixava um pouco de ser, tentando resumir aqui, um pouco de decisão e um pouco mais de uma qualificação técnica. É como se a gente ganhasse um monte de adjetivos, né? O direito administrativo foi ganhando adjetivos e predicados que qualificavam as formas de intervenção do Estado na economia de uma forma sofisticada jamais vista. E daí, isso foi colocado nessa ideia geral de regulação, que nesse primeiro momento foi equiparado à atuação das agências reguladoras, mas que jamais se resume a isso, né? Jamais se resume a isso. Eu acho que o arcabouço teórico que foi oferecido a partir da economia de regulação, ele provocou uma revolução no direito administrativo, né, por conta dos influxos que vinham da economia, né? Isso provocou uma transformação muito grande, que tem potencial de transformar outras áreas do direito, né? Eu acho que a forma como, pensando alto aqui, como o direito do trabalho pode ser visto, pode ser repensado a partir das técnicas de regulação, né? Pensando em para citar o Zé Vicente, que vai falar daqui a pouco, né? Essa verdadeira transformação de paradigma do direito administrativo, né? Uma transformação pragmática, né? Porque eu acho que essa sacudida da regulação foi uma sacudida que nos colocou diante do ponto de vista diante dessa preocupação com consequências, com essa preocupação com técnica, né? Essa preocupação com
análise que seja além de uma vontade política do gestor público, né? A gente sai da conveniência e oportunidade e entra num mundo diferente de avaliação, de consequências, e, enfim, de uma motivação técnica que não existia antes, né? Enfim. Então, de certa forma, assim, regulação é algo novo? Uma pergunta que eu coloquei para mim. Não, não é. O Estado sempre houve intervenção do Estado na economia, né? Enfim, a gente tem... como é que chama aquele livro? O autor, aquele livro de capa azul, o clássico, né, do Editora Renovar, Patrícia, que está no escritório, não está aqui não. Sobre? A história da intervenção do Estado na economia no Brasil. Ai, meu Deus. Vou lembrar já. Sempre houve estratégias mais ou menos sofisticadas de intervenção do Estado na economia, né, que por muito tempo teve um foco talvez maior ou menor, mas enfim, teve um foco, uma preocupação grande de intervenção direta. Não era grau, não, né? Hã? Não era grau, não. Não, grau, não, mais antigo. Editora Renovar, capa azul. Não estou registrando. E sempre houve formas de intervenção do Estado na economia, né? Desde a época do Brasil, o café, e se queimava café diante do seu excesso. É uma forma de regulação de preço, né? Você quer que o preço aumente, sabe que tem um excesso de oferta, então o que o Estado fazia? O Estado queimava. Então, isso é intervenção do Estado na economia, isso é regulação. O que teve de diferente? Por que mudou? É que a gente percebeu, na verdade o Estado percebeu e se colocou numa postura de olha, não basta esse aspecto de decisão, né, de conveniência e oportunidade clássico do direito administrativo raiz, vamos dizer assim, né? É necessário que isso seja feito de uma forma pensada, de uma forma técnica, né? Uma alteração do direito administrativo que sai um pouco da ideia de direito administrativo de conveniência e oportunidade para um direito administrativo de governança, né? A administração pública com esse papel de um pouco de governança da economia. Então, não é algo novo. A regulação não é nova, sempre houve a regulação. O fato de não fazer parte da nossa gramática não significa que aquilo não existisse. O que houve foi uma percepção do direito administrativo de que talvez algumas formas de intervenção do Estado na economia devam ser analisadas à luz desse arcabouço teórico mais sofisticado que veio da economia. Enfim, não sei se eu falei. Não, mas eu assim, quando você estava falando, eu estava pensando. Eu dei aula para você, eu vou contar para vocês, mas não espalhem por aí. Eu dei aula para o André, para a turma do André, em 2001. As agências 2000, reguladoras... não? 2000? Ou por aí. 2000, não foi depois disso. As agências reguladoras são da segunda metade dos anos 90. A rigor, eu deveria ter falado de agências reguladoras, mas realmente eu não me lembro. Eu acho que isso não fazia parte do... Se a gente falou de agências, era uma coisa muito embrionária, ainda muito nova, a gente não sabia direito o que ia dar, mas por que eu não teria falado? Realmente é uma coisa que me espalhou, mas eu não me lembro. Esse assunto entrou para mim, e aí é aí que eu fui pegar uma livrarada. Esse assunto entrou para mim, eu acho que eu já contei algumas vezes, algumas pessoas já devem ter me ouvido falar isso. Eu desembarquei do direito do direito administrativo constitucional ou da discussão da constitucionalização do direito administrativo, quer dizer, a discussão da constitucionalização do direito administrativo e dos reflexos de juridicidade é uma discussão que povoou o meu mestrado e povoou, de uma certa maneira, o meu doutorado, do princípio da proteção da confiança. Mas quando acabei o doutorado, eu acabei desse assunto, eu cansei desse assunto. Eu queria mudar de áreas. E foi aí que entrou a discussão de análise econômica e aí que entrou para mim toda essa temática de regulação. As duas coisas entraram juntas no meu estudo. Né? No meu estudo de direito administrativo, os dois temas ingressaram ao mesmo tempo. A discussão de regulação, que para mim não era uma discussão que me emocionasse até ali,
E entrou a discussão da análise econômica. E eu ainda acho que as duas estão umbilicalmente ligadas. Foi nessa época, isso lá, na segunda metade dos anos 2000, 2007, talvez, por aí, que eu saí comprando livros de economia de regulação. Eu comprei esse aqui, que é um clássico, Alfred Kahn, The Economics of Regulation, e ainda comprei um outro, que é esse aqui, do Kip Viscusi, The Economics of Regulation and Antitrust, que são livros de economia. Eu comprei livros de economia de regulação. Eu queria entender, claro que eu não li todos esses dois calhamaços aqui, mas eu usei bons pedaços deles, inclusive nas minhas aulas de pós-graduação e tal. Quem foi meu aluno nessa matéria de direito econômico mais lá atrás provavelmente mexeu com alguma coisa desses clássicos de regulação. E aí, um pouco na linha do que o André falou, regulação para os economistas é sinônimo de direito, né? Para os economistas, se você ler aqui, direito penal é regulação, direito civil é regulação, tudo que são conjuntos de regras postas pela sociedade, tudo que as regras do jogo são regulação. Então, assim, os livros de economia não ajudam muito a gente, quer dizer, ajudam para a gente ter uma perspectiva do que eles enxergam dessa intervenção do Estado. Mas eles não pautam o direito no sentido de que a gente se apropriou da gramática, mas a gente passou a dar os nossos próprios contornos. E aí, você tem uma enorme discussão na literatura do direito administrativo brasileiro, pelo menos, que é uma discussão de qual é o conceito de regulação. Tem muitos autores, o Aragão mesmo tem muita coisa escrita sobre isso, acho que o Zé também tem. O Floriano, eu acho que tem um bom texto que ele tenta delimitar, né? Como o André falou, a gente colocou a ideia de regulação dentro da intervenção do Estado no domínio econômico, ou seja, regulação são formas de intervenção do Estado no domínio econômico. Então, a gente se apropriou e a gente começou a dar contornos. Isso marca um pouco também quando a influência do direito administrativo norte-americano começou a se fazer sentir para a gente. Porque essas temáticas de regulação não emocionam muito o direito europeu. Né? Quer dizer, até hoje um pouco mais por causa da União Europeia e tal, mas os direitos administrativos europeus clássicos passam muito ao largo dessa discussão. E a gente sempre se abeberou lá. Então, para a gente também isso não fazia parte. Quando a gente passou a se aproximar do direito administrativo norte-americano, passou a ter olhar para esse direito administrativo norte-americano, é que a discussão de regulação passou também a frequentar o nosso direito administrativo. Por quê? Porque, basicamente, um livro de direito administrativo norte-americano é um livro sobre agências reguladoras. É um livro sobre controle judicial das agências. Se alguém disser assim, do que trata o direito administrativo nos Estados Unidos? Trata de controle judicial das agências reguladoras. Pouco trata além disso. Então, a discussão... Aí, você tem que tomar um cuidado. Regulação não é agências está contido em regulação. Como o André falou, uma coisa importante, regulação não é regulamentação. Regulação é um aspecto muito mais amplo do que só edição de normas. Então, realmente, essa é uma temática que a literatura discute os contornos, né? E é uma temática que permitiu, e aí eu acho que o André foi muito feliz em falar isso, que permitiu a gente agregar, de novo aí, usando a expressão do Zé, na gramática do direito administrativo, um monte de conceitos e valores e consequências e eficiência que a gente não tinha antes, que a gente não usava antes, né? Então, eu acho que a regulação tem muita relevância numa espécie de guinada do direito administrativo para essa temática econômica, para esse olhar econômico. Eu vou chamar o Zé, que eu tenho certeza que ele deve ter um monte de coisa para falar sobre isso. André, quando a gente mudar o disco um pouquinho, eu chamo você de novo. Zé, né? Ver o que você agrega nessa... Qual é a sua sensação dessa história da regulação com direito administrativo, né? Vamos lá. Já tô conectando você aqui. E eu ia fazer... Oi, Zé. Já está aí, foi rápido. Hoje eu tô ficando muito mais craque. Né? Até o fim da quarentena, você dominar aqui vou dominar aqui a ferramenta. Mas e aí, Zé, qual é a coisa, qual é a sua colher? Que colher você põe aí nessa discussão? Que eu não sei se vocês acham legal. Eu escolhi isso porque eu acho que é interessante as pessoas entenderem esse fluxo histórico, sabe? Para entender que
E essa é uma coisa super legal. Tá? Como vocês devem ter reparado, eu dou aula de direito administrativo há mais de 20 anos, né? Realmente há mais de 20 anos. E eu vou dizer para vocês que, assim, o curso que eu dou tem pontos de contato com o que eu dava há 20 anos, mas mudou tanto, mudam tanto. Você vai dizer assim, os capítulos são os mesmos? Em tese, são os mesmos. Em tese, eu brinco assim, 4, Alberto Venâncio, esse aí é clássico mesmo, André, nossa senhora, né? Os capítulos são mais ou menos os mesmos, mas quanta diferença! Assim, isso é muito legal, tá? Ninguém morre de monotonia no direito administrativo. Eu posso garantir para vocês, aqui não é um lugar monótono. As coisas vão mudando, as coisas vão mudando, mas não é uma mudança radical. É que as coisas vão aos poucos mudando. Os temas vão mudando, as questões que emocionam vão mudando. Então, assim, provavelmente é isso. Alguém que foi meu aluno há 20 anos, e eu conheço meus alunos de 20 anos atrás, muita gente, né? Certamente não se reconheceria naquele curso hoje. Isso é muito legal. Mas, enfim, Zé, vamos lá. E você? Eu acho que é difícil a gente se reconhecer 20 anos depois, né? Que dirá os nossos cursos, né? É importante que a gente mantenha um fio biográfico, mas é importante mudar, né? Imagina, em décadas, né? Patrícia, eu tenho sobre esse tema um artigo publicado chamado As Fases do Estudo da Regulação na Sensibilidade Jurídica Brasileira, publicado numa revista do Ceará, A2, enfim, eu catei para o negócio do ar, As Fases do Estudo sobre Regulação da Economia na Sensibilidade Jurídica Brasileira. Então, a revista chama-se Opinião Jurídica, dezembro de 2015, ano 13, número 17, enfim, joga na internet que você encontra. Então, as minhas opiniões vão estar mais ou menos contidas nesse artigo. Eu acho que existem 3 fases da regulação junto ao direito, né? Acho que existe digamos assim, uma pré-história da regulação, e aí você então tem aquela fase em que você não tem o uso da palavra regulação, mas você tem regulação da economia no sentido lato. O direito não se percebia, ele não se percebia fazendo regulação, não usava para aquilo que fazia a palavra regulação. É a fase das autarquias econômicas, por exemplo, usando a expressão do Mário Mazagão. Então, Instituto do Açúcar e do Álcool, Instituto Brasileiro do Pinho, Instituto Brasileiro do Café, IBC, e por aí vai. É uma fase pré-histórica, digamos assim. O direito não se percebia regulando, e o debate era um debate doutrinário e era um debate afrancesado, digamos assim. Não existiam agências reguladoras, né? A primeira ANEEL é de 1996. Isso não significa que a regulação econômica da economia não existisse. Não existia agência reguladora e o direito não havia se apropriado desse tema. Isso anos 30, anos 40, Instituto Nacional do Sal, etc. e tal. A discussão jurídica que existia nesses tempos era uma discussão afrancesada sobre regulamento de execução, regulamento autônomo, se pode ou não pode, SUNAB, esse tipo de discussão. Isso aí é a pré-história do tema regulação. Depois, eu acho que um grande ponto de mutação é 1996 e um pouquinho antes, 95, com o debate sobre reforma do Estado do Bresser Pereira, Mari, e a criação da primeira agência reguladora federal, que foi a ANEEL. A partir daí, um pouquinho antes e logo em seguida, você teve uma enorme produção de livros, muitos no Rio de Janeiro, inclusive. Você teve a criação de linhas de pesquisa. O Diogo se apropriou do tema, gostou do tema, e depois o Marcos Juruena. E você teve uma linha de pesquisa na Gama Filho e na Cândido Mendes, que produzia muitos livros em parceria com a Lumen Juris, que produzia muitos livros de regulação jurídica das estradas, regulação jurídica do não sei o quê. Então você teve um momento em que você teve digamos assim, uma fase de afirmação das agências reguladoras e do debate jurídico sobre regulação. Eu chamo essa fase de uma etapa conceitual constitucional. Era uma apropriação pelo direito da regulação, da palavra regulação,
e discutia exatamente o que era, quais os limites, o que era a regulação, discutia, por exemplo, legitimidade de agência reguladora, se existe déficit democrático na regulação, papel de audiências e consultas públicas, se as agências podem ter poder normativo, se poderia haver mandato descoincidente entre o presidente da República e os diretores das agências reguladoras, e discussão sobre revisão judicial das escolhas regulatórias. Esses são os temas clássicos desse período, que seria uma fase conceitual constitucional, né? A fase de ouro do debate. Os anos de 96 até 2000 e pouco, 2010, vamos estabelecer marcos. O segundo marco um pouco mais arbitrário que o primeiro, que você tem a criação da ANEEL, né? Então, uma fase constitucional conceitual. O que são as agências e qual o seu encaixe na Constituição, o que é a regulação e qual o seu encaixe na Constituição. Estou falando o discurso dos advogados, dos juristas, né? Uma produção enorme no Rio de Janeiro, muito em função também de nós termos agências reguladoras, né? CVM, Ancine, ANP e outros órgãos reguladores, ainda que não sejam agências, né? Então, isso justifica o interesse local. E esses temas foram apropriados muito eficazmente por alguns professores de Direito Administrativo no Rio. Eu destaco o Diogo, eu destaco o Juruena e sucessores. Então, você teve uma fase de ouro da regulação junto ao direito e um dos polos de discussão disso era Rio de Janeiro. E aí você vê uma movimentação que nesse início, nessa fase intermediária conceitual constitucional, ainda é um momento de transição em que você não tem debate sobre incentivos, não se fala tanto em análise de impacto, você ainda tem um momento de transição. Você tem um discurso meio afrancesado, meio americanizado. Então você pega categorias como a discricionariedade, isso aqui é técnica, que é um conceito italiano e espanhol. Então, assim, é a discricionariedade francesa, só que tem um apelo à técnica. Então é um momento de transição em que surgem as agências reguladoras. E depois você tem uma fase, que eu acho que é a fase que nós vivemos hoje, desde 2010 aproximadamente, que eu chamo de fase eficacial, etapa eficacial. Um momento em que a discussão não é mais o que é a regulação ou o que são as agências reguladoras. Veja, essas fases, como eu estava falando outro dia para o Eduardo Jordão, inclusive eu falei, eu sou bom de analogias, ele falou, vou usar essa sua analogia. Essas fases, essas etapas, isso vale também para o direito administrativo, ele vai usar minhas analogias, mas ele vai me acreditar. Porque no Brasil as pessoas usam as ideias, mas não acreditam, né? Isso jubilaria as pessoas nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, fecha o parênteses. O que acontece é o seguinte, isso parece Roma, eu falei isso outro dia, né? O direito administrativo francês, ele não é totalmente superado por um direito administrativo moderno, mas é como Roma, são diversas camadas. E você tem vestígios, sedimentos, uma coisa interpenetra na outra. Mas você tem vagas, você tem um discurso, uma tomada de consciência, uma prominência de certos debates. E eu acho que hoje a etapa eficacial é o momento em que a gente vive. A discussão não é mais o que são agências, o que é a normatividade das agências, o que é a regulação. Embora isso nunca tenha sido verdadeiramente resolvido, veja. Vocês estavam discutindo aí o que é a regulação. A Julia Black tem um artigo muito bom sobre isso. A regulação, assim como o direito, assim como o direito subjetivo, é aqueles temas que você opera mais do que... Mas se você vai parar para conceituar, você fica um pouco no ar. A sensação que eu tenho, Patrícia, eu faço aqui uma analogia, é daqueles personagens que vão caminhando no desenho animado, o Papaléguas tem um abismo e ele vai correndo. Se ele para olhar para baixo, se ele pensa o que afinal é a regulação, ele cai. Mas se ele não se preocupa com isso, ele atravessa o vale. Enfim, então assim, o que é o direito? Mas se você extremar ali o debate sobre regulação, no fundo você não tem exatamente um conceito plenamente satisfatório. Mas as pessoas meio que sabem quando veem, quando estão diante disso, enfim. E aí você tem debates hoje muito mais sofisticados, enfim, sobre endorregulação, sobre efeito regulador, as próprias técnicas da regulação, novos temas, economia comportamental, discussão, por exemplo, sobre perspectivas empíricas junto ao direito, discussão sobre eficácia da regulação, esse é um tema, boas práticas, efeito do controle judicial, excessos do controle, etc. e tal. Então, eu diria, o debate não é mais, digamos, a autonomia das agências, embora, veja, o ponto talvez nunca tenha sido verdadeiramente superado, mas ele é como uma vaga, vem uma outra coisa em cima. Mas eu acho que hoje o tema é mais a qualidade da regulação e não tanto o que é a regulação ou o que são as agências. Então,
você tem uma pré-história da regulação, você tem uma fase conceitual, constitucional, e hoje, no momento que a gente vive, uma fase eficacial. Os temas, claro, a pré-história é a pré-história, mas nesse momento conceitual, constitucional e momento eficacial, os temas se sobrepõem, coisas que não foram plenamente resolvidas lá, eventualmente voltam hoje a ser discutidas. Recentemente tivemos junto ao Supremo a discussão sobre poder normativo de agência reguladora no debate sobre a Anvisa, que proibiu, via resolução de diretoria colegiada, o cigarro com mentol, não é isso? Uma discussão, pode uma resolução de agência proibir ou precisa de lei? Enfim, uma discussão típica da segunda etapa, que voltou agora, 2 ou 3 anos atrás, o Supremo julgou isso. Então, eu acho que esse é o momento, assim, um momento de eficácia. Ninguém hoje pode, ainda mais com a internet que integra todo mundo, discutir a sério o que é a agência reguladora em si. As pessoas podem discutir autonomia, qualidade da regulação, mas esses temas foram um pouco passando, assim. E a academia, ela precisa de temas novos também. E as dissertações e teses, de alguma forma, existe um furor novidadeiro. As pessoas se apropriam dos temas e começam lá a criar alguma coisa de onde não existia nada, muitas vezes sem ler, vão inventando e vão jogando a bola para frente. Enfim, a coisa tem que passar para frente, né? Mas se a gente, agora, entrando mais no detalhe analítico, então acho que existem 3 fases, eu acho que a gente vive um terceiro momento. Eu acredito que no conceito de regulação mesmo, a gente tem um conceito amplo, que é esse conceito da Julia Black, que é o conceito da sociologia, basicamente. Regulação como sinônimo de direito, quase, né? Enfim. Um conceito mais estrito, que é o que as agências reguladoras e entidades assemelhadas fazem, que seria alguma coisa mais restrita, e um conceito mais sofisticado, não colocaria como intermediário, um conceito mais sofisticado, na qual você inclui camadas de complexidade dentro dessa definição de o que agências e entidades assemelhadas fazem. Então você começa a discutir endorregulação, que é o efeito endorregulador, por exemplo, que estatais têm junto ao mercado. Então você tem uma Petrobras tão poderosa, ela tem um efeito, ela é uma estatal, mas ela regula de alguma forma, ela pauta um padrão de regulação técnica em relação ao produto que ela está adotando. As fornecedoras e as concorrentes tendem a usar aquele produto, aquele padrão técnico. Efeito regulador de coisas que você nem imagina, função reguladora da licitação, técnicas como economia comportamental, debates, uma aproximação, uma mudança de polo, né, enfim, da França para os Estados Unidos. Então, esse conceito sofisticado, que é o conceito que está correlacionado com essa terceira etapa eficacial, talvez seja um conceito... ele é expandido, ele não é o conceito amplo, nem ele é o conceito estrito, ele é um conceito que sai um pouco da caixa, porque, veja, um conceito amplo e estrito ainda está dentro de uma mesma frequência, né? Deixa eu te Mas eu acho que... termina aí. Não, é isso. Não, deixa eu te botar 2 coisas, então. Uma coisa que você falou aí, que o Supremo voltou na etapa anterior, que eu acho que ele não superou. Na verdade, vários artigos foram publicados nos últimos anos, especialmente no fim da era Dilma, sobre a crise das agências. Tem 2 bons artigos, um do Egon Bockmann e do Vitor Reins Quirato, que eram muito pessimistas quanto às agências reguladoras, ao sucesso do modelo entre nós. E aí, no modelo, eu chamo de modelo de agência. Eu não gosto muito da gente ficar muito focado no discurso de agência quando a gente trata de regulação, porque eu enxergo o fenômeno regulatório um pouco na linha do que o Marçal fala. No manual do Marçal tem o que eu acho muito legal, que ele tipifica um pouco no que o Diogo tinha feito, a função regulatória. Eu sou muito simpática à ideia de função regulatória no manual do Marçal, acho que é um dos pontos altos daquele manual. Eu gosto dessa ideia. E isso alarga a ideia de regulação, para além das agências. Mas, ok, eu reconheço que a gente tem uma discussão importante no Brasil que tem a ver com os órgãos reguladores, de um modo geral, e mais especialmente as agências, porque é um modelo que a gente ainda não fez vigorar na sua inteireza. E, portanto, acho que a gente... talvez o Supremo tenha voltado, porque a gente não tem ainda uma clareza dessa extensão dessa função regulatória e nem se essa função é uma função própria da administração, de reserva da administração, que eu acho que é.
esse é um ponto. Eu quero ouvir você rapidinho para a gente dar tempo de falar com o André também. Mas eu queria também te provocar uma outra coisa. Eu botei no logo da a chamada da nossa live de hoje, o RGREG. Por que é? E aí eu queria ouvir de você, né? Por que é que você, tendo escolhido, assim, eu falei, deve ter imaginado assim, eu vou conduzir um projeto de extensão. Por que é que você decidiu conduzir um projeto de extensão exatamente em regulação? Para quem não conhece, o RGREG é um projeto de extensão capitaneado pelo Zé, extremamente bem-sucedido, que tem iniciativas super importantes, né? O REG tem muitos frutos, o REG frutifica, né? É um projeto que o Zé concebeu e é um projeto que o Zé concebeu em regulação. Por que você decidiu em regulação? Essas duas coisas para a gente poder ouvir o André também um pouquinho sobre a crise regulatória, se é que eu posso chamar assim de crise. Oi, Renato, né? Vamos lá. Legal, boa pergunta. Crise das agências, eu acho que concordo, né? Tem o Schirato, o artigo do Egon também, ele chega a falar do lockout regulatório, né? A Dilma não conseguindo nomear os diretores para a ANAC, se não me engano, a ANAC não conseguia regular, ficou com 1 ou 2 diretores, não tinha legitimidade para regular nada. Realmente é um modelo incompleto, é um modelo que... E a Mariana, aquela Mariana que é professora no Canadá, qual é o sobrenome dela? Mota Prado? Mariana Mota Prado, ela tem uns artigos também que ela fala disso, a capacidade que você tem de uma série de fenômenos sociológicos, socioeconômicos, você consegue segurar a autonomia das agências, né? Você aqui no Brasil, então, com regime presidencialista, com possibilidade de você contingenciar recursos, você já segura a autonomia, que é uma beleza, né? Mas eu acho o seguinte, Patrícia, o modelo das agências é um second best, vamos usar uma expressão aí meio Adrian Vermilho, meio Kai Sansin. O modelo de ministério e de secretaria consegue ser bem pior do que o modelo das agências, em que, mal ou bem, existem aparências a serem preservadas. Em alguns casos, você segura um pouco, tem um mandato lá que você tem que corroer, você tem um ônus político, você tem um desgaste, você tem os servidores que se auto-percebem como pertencendo a alguma coisa que tem uma certa autonomia em relação à administração central. Você tem uma ABAR, por exemplo, que tem um papel importante, que é uma espécie de sindicato, associação das agências reguladoras. Então, acho que são vários fatores que levam... Tem uma discussão sobre recurso hierárquico impróprio, que não é tão fácil assim aceitar a decisão tomada por último da agência. Então, assim, claro, o mundo ideal não é o mundo que nós vivemos. Mas um mundo, realisticamente, o modelo das agências, com todos os problemas que existem, são muitos. Acho que a lei das agências melhora alguma coisa, mas ela é coitada, é só uma lei, né? Ela não pode ir muito além do que uma lei pode, resolve um pouco a questão do lockout, etc. e tal. Em última análise, ela pode ser até alterada, né? Mas eu acho que é um modelo menos pior do que o modelo de ministério, de secretaria, na qual você tem aí... Você não permite a construção sequer de uma autoimagem de autonomia. Muitas vezes as coisas acontecem antes na sua cabeça do que na realidade. Ou seja, você tem que ter uma visão, você tem que ter um ideal para depois as coisas mudarem. Então, eu acredito no papel do sonho. Eu acredito no papel da percepção, da autopercepção, para que então as coisas aconteçam. Muito embora eu tenha um livro sobre pragmatismo, o meu pragmatismo é o do Dewey. E não o meu pragmatismo é o do jurista Rastaquera. Quer dizer, Dewey é um autor, um progressista americano. Ele diz que ele tem que ter coragem para imaginar um futuro. E eu quero construir um futuro através da prática, mas através também da imaginação. Eu acredito que se você tem uma agência reguladora, uma instituição pública que se auto-percebe, se quer se crer autônoma, é aí que ela não vai ter autonomia nenhuma, né? Então, acho que é um modelo second best. E falando em sonhos, e falando em mudar o mundo, a ideia do REG é uma ideia minha e dos meus alunos de uma certa turma. Eu saúdo aí os meus alunos queridos, o Renatão, o Pedro Dionísio, tenho certeza que outros estão aí e que estão nos vendo ou virão, né? É uma ideia. Eu acho o seguinte, Patrícia, o Rio de Janeiro sempre teve um papel importante na regulação, nós somos professores da UERJ, então a gente tem que assumir esse papel. Temos, historicamente, professores que trabalharam a regulação. E assim, então, uma razão contingencial geográfica. Uma razão agora de estilo.
Eu acho que regulação é um tema mais sexy do que ato administrativo, do que contrato administrativo. E você tem que conquistar as pessoas. E para você conquistar as pessoas, você tem que ser sexy, você tem que ser sedutor. Eu tenho certeza que hoje o REG conquista mais as pessoas do que se eu criasse o núcleo de estudos sobre ato administrativo, ou mesmo sobre poder de polícia. Eu acho que as pessoas não se sentiriam tão convidadas. Então, tem um elemento contingencial. E mais, a regulação, ela é, por definição, interdisciplinar. Ou, para usar uma expressão de um antigo professor meu na escola de comunicação, ela é mestiça, ela é uma coisa que não sabe muito bem o que é. Eu acho, ela é uma coisa que surge na economia, é apropriada pelo direito, ao mesmo tempo ela brinca com a psicologia. Eu acho que esse pensamento transdisciplinar, mestiço, é muito próprio do jovem de 20 e poucos anos, 25, 30 anos. Ele é um cara que gosta de direito, mas ao mesmo tempo ele gosta de outra coisa. E o direito pode ser mais. Eu acredito que pela regulação, que é um conhecimento, um corpo de conhecimento ontologicamente transdisciplinar, a gente é convidado a estudar economia, psicologia, enfim, ciência política de base experimental. Por isso, então, que eu escolhi a regulação. Nós temos uma tradição de pessoas que trabalham regulação, inclusive agências reguladoras. Eu acho que é um tema sexy e é um tema que, justamente por ser tão difuso, ele pode ser tão difuso quanto os meus alunos, os millennials, que são os meus alunos, e até eu mesmo, entendeu? Eu acho que essa coisa de ter uma opinião formada sobre conceitos é uma coisa muito careta. Depois de você falar como é que é do Papaléguas aí, não fala millennials não, pelo amor de Deus, você se entregou aí, né? Papaléguas, mas eu acho, Patrícia, eu até vou fazer uma coisa aqui que eu até falei para os meus alunos, já que nós temos um debate sobre regulação, e você até agradeço, você colocou o símbolo do REG, eu vou fazer uma gincana até o final da minha apresentação. Eu vou fazer uma pergunta e quem colocar no nosso comentário uma resposta, ou a melhor resposta, vai ganhar uma caneca do REG, uma caneta do REG, um bloquinho do REG e uma RDA. Então, enfim, mas eu vou fazer ao final da minha apresentação qual é a pergunta, tá? Então, hoje, uma coisa inédita nas lives de professores de Direito Administrativo do Brasil, veja que o escopo é muito pequeno, né? Mas eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com regulação e você está concorrendo a esses brindes. Agora, eu só vou entregar esses brindes quando a pandemia permitir, né? Porque eu também não vou sair para o correio para botar isso, não. Enfim, eu tenho que me preservar, mas você vai ganhar um brinde quando der para te entregar. Mas o que eu estava falando ali? Olha só, depois... Não, eu vou fazer agora, já está acabando a minha fala, tá? Então, bom, então eu terminei, né? Falei da crise das agências, falei porque o REG. A pergunta é a seguinte, e você vai ter aí alguns minutos para pesquisar e para falar. A pergunta é o que é a captura epistêmica da regulação? Quem criou esse conceito e quem refutou esse conceito? Isso não é uma questão trivial, não é uma questão que você vai encontrar no seu manual aí do Zé Goiaba. O que é a captura epistêmica da regulação? Quem criou o conceito e quem refutou o conceito? Essa é a pergunta valendo uma caneca do REG, uma caneta, um bloco e um RDA novinha. Nem tirei do plástico. E eu vou entregar quando puder. Enfim. A resposta vem na quinta-feira. Na live de quinta-feira, o Zé responde, que nem eu sei, tá? Eu não tenho. Tem que colocar aí no comentário aí do negócio aí. Agora, então, vou me despedir aí de vocês. Vou devolver a palavra aí pro... Obrigada, Zé. Vamos ouvir o André aí, o que ele vai dar de pitaco nessas coisas que a gente falou depois. Valeu, Zé. Até a próxima. Tchau, tchau. Cadê? André, vamos lá. Chamando o professor André Serino aqui. Vamos... Enfim, regulação é um tema. Cadê? Tá conectando. André, e aí? E aí? E aí? O que você põe de pitaco mais? É para responder a pergunta dele? Bom, eu não posso, eu não tenho a menor condição de responder. Então, assim... Também não. Eu não ganho. Eu tenho aqui, ó, na verdade aqui, eu já tenho uma caneca do REG aqui. Eu também tenho. Porta-lápis, ó, assim, aqui. Também tenho. Eu acho o REG eu acho que foi um golaço, né, do Zé e com os alunos dele, assim, que continua produzindo. Vocês falaram tantas coisas bacanas, né? O livro que eu estava tentando lembrar era o Alberto Venâncio Filho. Pois é, mas esse é
Mas ele mostra a pré-regulação. Você lê o livro, você vê, existia regulação, não é novidade. O livro é um clássico que mostra todas as formas de intervenção, como é que era o estudo do café, como é que era a regulação do álcool, da cana, enfim. Ele mostra como que isso evoluiu ao longo do século XX no Brasil, né? Final do século XIX também, né? É um clássico, mostra que isso não é algo novo, né? Mas eu acho, só para a gente não ter muito tempo, as coisas que eu vou falar, né? Esse artigo do José Vicente é muito legal mesmo. Eu não conhecia, eu passei os olhos aqui agora. Eu concordo com essa separação, né? Mas eu acho que ainda a regulação, o problema da regulação, né, que tem três coisas centrais, assim, de certa forma, dando uma de professor aqui, tentando sistematizar, né, e colocar em caixinhas, né, que nunca vão deixar de estar presentes, né, para a gente hoje, que são nunca vão deixar de estar presente. Uma coisa que eu notei aqui anterior, né, é que a regulação ela é colonizadora, né, Patrícia? Tudo que ela encosta, ela contamina, né? Ela contamina a forma de enxergar, né? Para essa visão transdisciplinar, como o Zé Vicente mencionou, né, o professor Floriano Azevedo Marques, ele fala que na verdade, o direito administrativo que é colonizador. Ele começa a mexer no negócio e ele pega para si. Mas, na verdade, eu acho que o direito administrativo que é colonizador é o direito administrativo da regulação, o direito administrativo pós-anos 90. Né? Que você pode olhar... Aí você passa a enxergar o direito do consumidor com outro olhar. Você passa a enxergar o direito do trabalho de outra forma. O julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre terceirização de atividade de fim é um julgamento típico de quem entende de um pouco de regulação, em que se avaliaram consequências, em que se verificou, em que se não ficou no fetiche fundamentalista das relações de trabalho do passado, e que era possível pensar de outra forma. O que, enfim, essa colonização, como se o direito administrativo da regulação contaminasse essa visão pragmática. Travou, não sei se eu fiquei falando sozinho ou se não, enfim. Eu não ouvi, mas enfim. eu estava falando que o Supremo, no julgamento da terceirização da atividade fim, teve uma visão de direito do trabalho barra regulação, né? Assim, de como que se avaliam consequências e não ficar numa visão fundamentalista das relações de trabalho do passado, né? Eu acho que isso é uma transformação que mostra essa capacidade colonizadora da teoria da regulação, né? Ela encosta e muda. Então a gente vê o direito do consumidor de outro jeito, como o Bruno Bodar tem escrito. A gente vê o direito do trabalho de outro jeito. A gente vê, enfim, o controle da administração pública de outro jeito, né? A gente vê ele vai contaminando, né? Enfim, isso que é muito interessante, né? E na academia, como o Zé Vicente disse, a gente precisa sempre dizer o novo, né? A gente precisa dizer, o professor Bruce Ackerman lá e ele sempre falava que você precisa dizer que você quer ter sucesso na academia até os 40 anos, você precisa ter uma ideia que seja nova, que seja que rejeite as ideias anteriores, que seja errada. E aí ele ria. E de preferência que seja publicada num livro com 3 palavras, like with the people. Aí, sim, você precisa dizer. Então, aí ele começava a dizer, por exemplo, fulano, beltrano e cicrano que escreveram dizendo que eu estava errado. Mas, enfim, ele ficava brincando. Então, na academia a gente tem essa necessidade da novidade, né? E como essa transdisciplinariedade da regulação traz, isso acaba fazendo com que seja possível rever tudo a essa luz. Mas, para encerrar aqui, eu acho que ainda sempre vai haver 3 grandes problemas na regulação, para mim. Acho que sempre é horrível, né? Mas, enfim, tem 3 grandes problemas que eu acho que vão estar sempre por ali, que são a questão institucional, né? A gente começou por aí. Então, assim, quem é que vai decidir, quem é que vai... Enfim, um aspecto institucional. A Ana Miguel hoje me mandou um trecho no livro falando que por mais
inteligentes que sejam os agentes públicos em determinado organismo. Se o desenho institucional for feito errado, não tem jeito. E vai dar, as decisões serão erradas, serão estúpidas. A linguagem era essa. Então, há um aspecto institucional, tem um aspecto de intensidade, né, de quanto que se pode, e tem um aspecto de qualidade. Né? Eu diria que, para usar a cronologia do Zé, né, a gente está nesse aspecto de qualidade. Né? Você falou isso, né? Um aspecto eficacial, que o foco agora é a qualidade da regulação. Eu acho que, de certa forma, a gente sempre vai estar preocupado com isso. Né? A gente está preocupado com quem vai dizer, a instituição, quem vai supervisionar, quem vai controlar, né? Qual o papel do judiciário, que vai ter ou não vai ter, qual o papel dos órgãos de controle. A gente tem a discussão enorme sobre o Tribunal de Contas querendo se colocar na posição de regulador. Né? Um texto muito bacana do Eduardo Jordão e do Maurício Portugal, né? Que falou assim, se você quer ser regulador, então tome esses cuidados, com uma ironia muito fina. A preocupação de intensidade, né? Até onde se pode ir, né? E o problema da expropriação regulatória, da regulação expropriatória é um pouco desse, né? Até onde que você vai, qual a intensidade. Isso é um problema da intervenção do Estado na economia que sempre vai existir. A gente, admitindo ou não a existência de um princípio de subsidiariedade, a gente tem um problema de excesso, é um problema do direito e vai ser um problema muito presente na regulação. E o aspecto qualidade, né, que é essa etapa atual, né, muita gente fala movimento de better regulation, da melhora regulatória, né, que é uma discussão atual sobre a regulação, como é que a gente faz para a regulação não ser... O problema não é a intensidade, o problema é o que é bom, o que é ruim. Porque às vezes ela precisa ser intensa mesmo, né? A gente está vivendo um tempo hoje que ela precisa ser muito intensa. Né? Então, assim, mais importante do que a intensidade é o acerto. Mas se ela for intensa demais, pode ser que ela seja errada. Né? Eu tenderia a dizer que se ela for intensa demais, provavelmente ela também é errada. Enfim, a gente falou muita coisa bacana. Era isso que eu tinha para falar aqui, Patrícia. Não sei se eu falei. Não, é isso, gente. Assim, a gente tratou... Eu gosto, acho que a gente tem sentido isso pelas lives, assim, eu gosto de começar do princípio, assim, de discutir o início das coisas, de discutir um pouco a origem, para a gente entender, porque eu acho que se você não entende como o processo se desenvolve, né, eu acho essa ideia de colonização super legal, porque, na verdade, o direito administrativo vai se apropriando, vai se alargando, né? Eu acho que o direito administrativo é meio tentacular, ele vai mesmo se alargando, e aí a regulação que se presta a esse papel por exemplo, eu já tive uma discussão interessante uma vez. Eu ouvi de um professor de direito comercial lá na faculdade que concorrência era um assunto de direito comercial. Sob a ótica dos professores de direito comercial, mas para mim não tem nada mais direito administrativo, econômico e regulatório do que regulação da concorrência. Sim. Porque cada um vai puxando para o seu lado. Sim. O direito tributário nada mais é do que o direito administrativo, que ganhou lá uns conteúdos próprios, mas é um direito administrativo essencial. Direito ambiental, direito urbanístico, entendeu? Assim, muita gente vai gostar de me ouvir falando isso, mas na verdade o direito administrativo é base. Direito ambiental você precisa saber pouca coisa. Se você souber bem os conceitos de licença, de direito de poder de polícia básicos, né? Enfim, não vou avançar muito nisso, não. Olha só, Zé, ninguém respondeu, tá difícil. A minha sugestão o prêmio vai acumular para quinta-feira. E na quinta-feira, o Zé divulga a resposta dessa questão de hoje. 2, o Zé vai propor uma questão mais fácil no início da live para tentar para o pessoal um tempinho para poder responder. Então, a gente vai que nem a loteria. Hoje, a loteria acumulou, o brinde do Zé acumulou para quinta-feira. Quinta-feira, na quinta-feira, a gente vai, um pouco continuando nessa linha, nós vamos tratar da função regulatória das licitações, que é um tema que tem muita popularidade. As pessoas... tem alguém aí respondendo, ó.
as pessoas, se alguém responder até o fim, eu levo. E se responder certo, né? O Zé que vai dizer. As pessoas gostam muito dessa discussão de função regulatória da licitação. E aí, a gente, então, na quinta-feira vai falar sobre isso, discute um pouco, continua um pouco no desdobramento do tema de hoje, né? Enfim. Então, gente, olha só, Zé, depois você diz aí se é Carol, se o Cadu Barroca. Não, caso da Barroca, se o Barroca acertou, né? Se o Barroca acertou, o prêmio é dele. Se o Barroca não acertou, enfim. Quinta-feira tem o resultado aí da nossa da pergunta do Zé. Gente, um abraço, obrigada aí pela audiência de hoje. Até quinta, a gente se vê. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. André. Obrigada, Zé. Tchau, tchau. Tchau.